Caminho da Perfeição, Santa Teresa de Jesus, capítulo 32, que trata destas palavras do Pai Nosso: Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 10. E do muito que realiza aquele que as pronuncia com plena determinação e quão generosamente o Senhor o recompensa. Agora que o nosso bom mestre nos pediu e nos ensinou a pedir algo de tão grande valor, algo que encerra em si tudo o que podemos desejar nesta vida, e nos fez tão grande graça, como a de nos tornar irmãos seus. Vejamos o que deseja que ofereçamos a seu Pai, o que ele oferece por nós e o que nos pede. Pois é justo que o sirvamos diante de tão grandes graças. Ó bom Jesus, se tão pouco damos, pouco de nossa parte, como pedis tanto para nós, ainda que em si mesmo, o que damos seja quase nada, diante do muito que devemos a tão grande Senhor, ainda assim, Senhor meu, não permitais que vos ofereçamos algo incompleto. Dai-nos a graça de dar tudo o que podemos e de o fazer verdadeiramente como dizemos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bem fizestes, nosso bom mestre, ao ensinar-nos a pedir a petição anterior, para que possamos cumprir aquilo que agora ofereceis por nós. Pois, Senhor, se assim não fosse, parece-me impossível. Mas, se vosso Pai concede aquilo que pedis, dar-nos aqui o seu reino, então sei que será possível corresponder ao que nos pedis. Porque, tornando-se a terra semelhante ao céu, será possível que em mim se cumpra a vossa vontade. Mas sem isso, nesta terra tão pobre como a minha, tão estéril, não sei, Senhor, como seria possível. Grande é o que ofereceis. E quando penso nisso, admiro-me daqueles que não ousam pedir trabalhos ao Senhor, por temerem recebê-los imediatamente. Não falo daqueles que, por humildade, se abstêm, julgando-se incapazes de suportá-los, pois creio que aquele que lhes dá amor para desejar esse caminho tão exigente, lhes dará também forças para suportá-lo. Gostaria de perguntar àqueles que, por medo, não fazem tal pedido: quando suplicam ao Senhor que se cumpra neles a sua vontade, o que realmente dizem? Dizem-no por hábito, como todos, ou com verdadeira disposição para cumprir? Isto, irmãs, não seria correto. Vede que aqui o bom Jesus se apresenta como nosso mediador, aquele que quis interceder entre nós e o Pai, e não a pequeno custo. Não seria justo que aquilo que ele oferece por nós não se tornasse realidade em nossa vida, ou então que não o disséssemos. Agora, quero conduzir-vos por outro caminho. Considerai, filhas, que isso se há de cumprir, queiramos ou não. A vontade de Deus será feita no céu e na terra. Portanto, acolhei o meu conselho, crede em mim e fazei da necessidade uma virtude. Ó Senhor meu, que grande graça é esta para mim, que não deixais ao meu querer, tão pobre e imperfeito, a realização da vossa vontade. Que seria de mim, Senhor, se estivesse em minhas mãos, que a vossa vontade se cumprisse no céu e na terra. Agora, a minha vontade eu vos entrego livremente, ainda que neste momento não esteja totalmente livre de interesse, pois já experimentei e tenho grande experiência do quanto se ganha ao abandonar livremente a própria vontade na vossa. Ó amigas, que grande ganho há nisso! Ó que grande perda é não cumprir o que dizemos ao Senhor no Pai Nosso, justamente naquilo que lhe oferecemos. Antes de vos dizer o que se ganha, quero declarar o quanto estáis oferecendo, para que depois não vos enganeis, dizendo que não entendestes. Não seja como algumas religiosas, que apenas prometem, e como não cumprem, justificam-se dizendo que não compreenderam o que prometeram. Pode até ser, porque dizer que entregaremos a nossa vontade a outro parece algo muito fácil, até que pela experiência se compreende que é das coisas mais difíceis que se pode fazer. Se for vivido como deve ser, é fácil de dizer, mas difícil de praticar. E se alguém pensou que fosse tão fácil fazer quanto falar, é sinal de que não compreendeu. Fazei compreender isso àquelas que aqui fizerem profissão. Não pensem que se trata apenas de palavras, mas de obras também. Nem sempre os superiores nos conduzem com rigor, ao verem nossa fraqueza. Às vezes tratam os fracos e os fortes da mesma maneira. Mas com Deus não é assim. Ele sabe o que cada um pode suportar, e naquele em quem vê força, não tarda em cumprir a sua vontade. Quero, pois, advertir-vos e recordar-vos qual é a sua vontade.
Não tenhais medo de que seja dar-vos riquezas, prazeres, honras ou qualquer dessas coisas passageiras. Ele não vos estima tão pouco assim. Ao contrário, valoriza muito o que lhe ofereceis e deseja recompensar-vos generosamente, pois vos dá o seu reino, já nesta vida. Quereis ver como ele age com aqueles que de verdade lhe dizem essas palavras? Perguntai ao seu Filho glorioso que as pronunciou na oração do horto. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 39. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vede como, tendo sido dito com total determinação e entrega, foi perfeitamente cumprido nele. Nos trabalhos, nas dores, nas injúrias, nas perseguições, até que sua vida se consumou na morte de cruz. Vedes, filhas, o que recebeu aquele a quem mais amava. Assim se compreende qual é a vontade de Deus. Esses são os dons que ele concede neste mundo, e são dados conforme o amor que nos tem. Aos que mais ama, mais dá, aos que menos, menos, segundo a disposição que vê em cada um e o amor que cada um tem por sua divina majestade. Quem muito ama, verá que pode sofrer muito por ele. A quem ama pouco, pouco será dado. Tenho para mim que a medida de poder carregar uma grande cruz ou uma pequena é a medida do amor. Assim, irmãs, se tendes esse amor, procurai que não sejam palavras vazias aquelas que dirigis a tão grande Senhor, mas esforçai-vos por aceitar tudo que Sua Majestade quiser. Porque se de outro modo ofereceis a vossa vontade, é como mostrar uma joia, levá-la para dar, pedir que a recebam. E quando estendem a mão para tomá-la, vós a retirais e a guardais novamente. Não são estas atitudes dignas diante daquele que tanto sofreu por nós. Ainda que não houvesse outro motivo, não é justo que tantas vezes brinquemos com ele. E não são poucas as vezes que o dizemos no Pai Nosso. Entreguemos, ao menos uma vez, a joia por completo, já que tantas vezes nos dispomos a oferecê-la. É verdade que ele nos dá primeiro, para que possamos dar-lhe depois. Os que vivem no mundo já fazem muito se têm verdadeira determinação de cumprir isso. Mas vós, filhas, que falais e agis, ao menos em aparência, como religiosos, deveis fazê-lo com verdade. E, no entanto, acontece que não apenas nos dispomos a dar a joia, mas chegamos a colocá-la na mão, e logo a retomamos. Somos tão generosos no primeiro impulso, e depois tão mesquinhos, que, em parte, teria sido melhor nem termos começado a dar. Tudo o que vos tenho ensinado neste livro se dirige a este ponto: entregar-nos totalmente ao Criador, colocar a nossa vontade na dele e desapegar-nos das criaturas. Já compreendestes o quanto isso é importante. Não direi mais sobre isso, mas explicarei por que o nosso bom mestre colocou aqui estas palavras. Como quem sabe o quanto ganharemos ao prestar este serviço ao seu eterno Pai. Cumprindo-as, dispomos-nos para que em breve terminemos o caminho e possamos beber da água viva da fonte mencionada. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos 13, 13 e 14. Porque sem entregar totalmente a nossa vontade ao Senhor, para que Ele faça em tudo conforme a sua, nunca deixaremos de beber dessa água. Isto é a contemplação perfeita, aquilo que me pedistes que explicasse. E neste estado, como já escrevi, nada fazemos por nós mesmos. Não trabalhamos, não buscamos, não negociamos, nada mais é necessário. Tudo mais atrapalha e impede. Basta dizer: seja feita a vossa vontade. Cumpra-se, Senhor, em mim a vossa vontade, de todos os modos e maneiras que quiserdes. Se quiserdes por meio de trabalhos, dai-me força e que venham. Se por perseguições, enfermidades, desonras ou necessidades, aqui estou. Não voltarei o rosto, meu Pai, nem é justo que vos dê as costas. Pois o vosso Filho entregou, em nome de todos, esta vontade que agora vos ofereço. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Não é justo que falte de minha parte. Concedei-me, antes, a graça de receber o vosso reino, para que eu possa cumprir o que ele vos pediu por mim. Disponde de mim como coisa vossa, segundo a vossa vontade. Ó minhas irmãs, que força tem este dom! Se for oferecido com verdadeira determinação,
não pode deixar de atrair o Todo-Poderoso a unir-se à nossa pobreza, transformando-nos nele mesmo e realizando uma união entre o Criador e a criatura. Vede se não sereis bem recompensadas, e se não tendes um bom mestre, que, sabendo como conquistar a vontade de seu Pai, nos ensina como e com que devemos servi-lo. E quanto mais determinação tiver a alma, e quanto mais isso se manifestar nas obras, e não apenas em palavras, mais o Senhor a atrai para si, elevando-a acima de todas as coisas deste mundo, e até de si mesma, para torná-la capaz de receber grandes graças. E Ele não cessa de recompensar, ainda nesta vida, esse serviço que tanto estima. Chega um ponto em que já não sabemos o que pedir, e Sua Majestade nunca se cansa de dar. E não contente em ter unido a alma a si mesmo, fazendo dela uma só coisa consigo, começa a favorecê-la, a revelar-lhe segredos e alegrar-se por fazê-la compreender o que já recebeu, e ainda algo do muito que lhe está reservado. Vai, pouco a pouco, desligando-a dos sentidos exteriores, para que nada a distraia. Isto é o que se chama arrebatamento, e passa a tratá-la com tal amizade que não apenas a leva a entregar sua vontade, mas chega a dar-lhe a sua própria. Porque o Senhor se compraz em tamanha amizade, que permite, como se diz, que a alma peça, e Ele mesmo realiza o que ela pede, assim como a alma faz o que Ele manda, e ainda melhor. Pois Ele é poderoso, pode tudo o que quer, e nunca deixa de querer. A pobre alma, por sua vez, ainda que deseje, não pode realizar o que gostaria. Nada pode sem que lhe seja concedido. E esta é a sua maior riqueza. Quanto mais serve, mais se reconhece devedora. E muitas vezes se sente cansada ao ver-se sujeita a tantas limitações, dificuldades e prisões, próprias desta vida no corpo, desejando poder retribuir algo do que recebeu. Mas é, em certo sentido, ingênua ao afligir-se assim. Porque, ainda que faça tudo o que está ao seu alcance, que podemos oferecer nós, que nada temos de próprio, se não o recebemos primeiro? Resta-nos apenas reconhecer isso, e com a ajuda de Deus, realizar o que podemos, entregar plenamente a nossa vontade. Tudo mais, para a alma que o Senhor elevou a este estado, mais atrapalha do que ajuda, mais prejudica do que aproveita. Considerai bem o que digo, para a alma que o Senhor quis unir a si, na união e contemplação perfeita, somente a humildade tem valor. E não uma humildade adquirida apenas pelo raciocínio, mas aquela que nasce de uma verdade clara, que em um instante faz compreender o que, em muito tempo, não se alcançaria com o esforço da imaginação, o quanto somos nada e o quanto Deus é tudo. Dou-vos um aviso. Não penseis alcançar este estado por vossa própria força ou esforço. Isso é inútil. Pelo contrário, se insistirdes nisso, até mesmo a devoção poderá esfriar. Mas, com simplicidade e humildade, que tudo realizam, basta dizer, seja feita a vossa vontade. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.